Graças a Deus, vamos nos colocar de pé em nome de Cristo. Vamos buscar a presença do Senhor, amém? Coloque a mão sobre o seu coração, abra ele totalmente e diga: Senhor, entre. A porta está aberta, a luz está acesa, pode vir, pode entrar. A senhorada permanente, tem liberdade, Senhor, de entrar, tem liberdade de ficar, tem liberdade de mudar o que precisa for, para nos preparar para coisas grandiosas, para nos preparar para receber a tua doce e santa presença. Meu Deus, de transformar toda dor em alegria, toda dúvida em esperança.
Nós passamos situações que nos causam desgosto. Infelizmente, nós não estamos imunes a isso. Não inventaram ainda a vacina contra o desgosto, né? Acho que se tivesse, todo mundo tomaria 2, 3, 4, até quem tem medo de injeção tomaria. Mas infelizmente, as aflições que nós temos neste mundo, e vai ter desgosto familiar, desgosto emocional, em alguns casos até desgosto espiritual, não com Jesus, mas talvez como santos, né? Quando eu falo santos, eu não estou falando de imagens, estou falando de pessoas que servem a Deus. O ser humano é isso, irmãos. O ser humano ainda é carne, o ser humano é matéria, e o ser humano ele é falho. Nós só iremos ser totalmente perfeitos quando estivermos junto a Ele nas mansões celestiais. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos como Paulo. Não que a gente tenha alcançado ainda alguma coisa, mas nós estamos rumo para alcançar.
A gente vai seguindo o alvo, aprendendo, se levantando, superando. Então, o que nós podemos fazer diante de algumas situações que nos geram desgosto? Aqui no capítulo 7 de Lucas, nós vamos para o versículo 11 falar sobre o grande encontro, amém? Passa a porta ali para a gente, por favor. Todos encontraram? Diz assim: e aconteceu, um pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia também uma grande multidão da cidade. Amém? E o que fazer, irmãos, quando situações na nossa vida, sonhos, desejos, projetos, né? Eu até coloquei aqui sonhos, esperança, em muitos casos até a fé, elas morrem. Estamos aqui diante de um encontro de vida e morte. Eu gosto de trazer essa mensagem muito no culto de família, mas hoje eu senti de trazer ela por esse lado. Que esse defunto aqui não seja uma pessoa, mas uma situação importante na sua vida. Pastor, eu tinha uma esperança muito grande, essa esperança morreu. Eu tinha uma fé muito grande, eu tinha um sonho, eu tinha um desejo, não importa. Algo que era importante para você, e talvez por causa do desgosto, aquilo morreu dentro do teu coração. Nós vemos que Jesus estava vindo, entrando na cidade, com ele vinham os discípulos e uma multidão. Do outro lado, de dentro da cidade, saindo, indo para fora, estava uma mãe, levando seu único filho dentro de um caixão, e com ela uma multidão de muitos que choravam. Costumo dizer que ali foi um embate, o encontro da vida com a morte, o encontro de Jesus com aquilo que não tinha mais jeito, o encontro do possível com o impossível. Então eu quero trazer essa mensagem para você, como eu disse. Talvez no caso desse rapaz que era filho único, talvez seja o único sonho que você teve na vida, um único desejo, mas por causa de enfrentar uma situação de desgosto, você decidiu deixar para lá. Pastor, aquilo foi um desgosto que acabou comigo. Não quero que você me conte, eu quero que você lembre, quero que você entenda que quando a vida se encontra com a morte, a vida vence. Quando a fé ela começa a renascer, o milagre acontece. Então, de um lado, havia uma multidão de quê? De muitos que não criam mais, de muitos que já choravam, de muitos que já se lamentavam. E do outro lado, havia uma multidão alegre, uma multidão dos que sonham, uma multidão dos que cantavam, que carregavam o milagre, carregavam a vida, andavam junto com a vida. E de repente se encontra ali. E talvez seja o seu caso. Pastor, eu cheguei para Jesus, eu não tinha mais sonhos. Talvez eu não tinha mais esperança de dias melhores. Talvez aceitar a vida como ela é. Talvez viver como tem que se viver e não esperar nada de bom. Tem gente que aprendeu, irmãos, a não esperar nada de bom na vida. Ela já acostumou com tantas e tantas situações. Mas eu quero que você entenda que quando você se coloca diante da presença de Deus, uma mudança de vida pode acontecer. Presta atenção aqui. Então, uma mudança de vida ela pode acontecer. Percebe que um lado, muitos já choravam porque não tinha mais jeito. O jeito era enterrar, viver o luto, passar aquele momento e esperar a vida seguir. Só que do outro lado tinha um povo que já conhecia o Senhor dos milagres, já conhecia o dono da vida. E qual lado que você quer ficar? O lado que o desgosto já tomou conta? Ou o lado da vida? Ah, pastor, mas esse sonho já tem muito tempo, essa esperança já se foi há muito tempo. O Salmo de, vamos lá ver, marca aí, vamos lá em Salmos. Eu gosto muito desse Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro
os que voltaram a Sião estavam como o quê? Como os que sonham. Então, quando o Senhor liberta a pessoa do cativeiro, ela começa o quê? A sonhar de novo. A pessoa que está sonhando, ela tem o quê? Esperança. Esperança de dias melhores, de alguma mudança acontecer, de algo novo. Então, aquele momento de desgosto, ele vai o quê? Ele vai passando. Vai passando por quê? Porque a esperança começa a entrar no lugar. Aí você olha situações que, como aquela mulher olhou, estou levando meu filho, né? Estou passando um momento de aflição, é o momento do choro, não tem mais o que fazer, e de repente Jesus entra com uma solução. Olha que coisa esplendorosa. De repente, num lugar que não havia mais nada, chega Jesus. Mas vamos terminar os salmos aí para a gente voltar lá. Olha o verso 2. Então a nossa boca se encheu de quê? De riso. Quando a pessoa está com desgosto, ela não sorri mais para a vida. Para ela nada mais tem jeito. Já viu aquela pessoa que você apresenta a solução para ela, ela te apresenta dois problemas? Você está tentando ajudar, não, faz assim, vai dar certo. Não vou fazer porque vai dar isso errado, e aquilo errado, e aquilo errado. Para cada solução que você dá, ela te arruma 5 problemas. Por quê? Porque ela já acostumou com aquilo. E ele está dizendo, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de quê? De cânticos. Muitas vezes a pessoa nem canta mais, não. Estou falando de cantar, às vezes, né, o louvor que é conhecido, mas cantar de alegria, salmodiar. E ele está dizendo, porque então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você percebe que a visão do cativeiro vai ficando para trás. A visão do sofrimento, ela vai ficando para trás. Eu dei um exemplo aqui, né, para as valentes. Eu não tive essa fé, mas admiro quem tem essa fé no parto normal. Dizem que é uma dor absurda, mas a partir do momento que passa aquela dor que você olha para o bebê, estou contando o que dizem, tá? Que olha para o bebê, até aquele momento de dor, fica para trás. Aquele momento passa. É um momento que parece que ela vai acabar com tudo. Vou morrer. Aí o neném chora, aí dá aquele ali, já acabou, o médico fala, né? Já acabou, mãezinha, tá tudo bem, nasceu um meninão, nasceu uma meninona. Ai, deixa eu ver meu filho. Esquece até que tá com dor, né? Esquece até que tá naquela situação ali de aflição, porque ela tem a esperança de um sorriso, de que esteja tudo bem. Aí o momento da dor vai ficando para trás. E assim, irmãos, para qualquer área da nossa vida. Quando a gente vai começando a vencer as lutas, é automático, a esperança vai voltando, a gente vai se alegrando, mas a nossa visão, ela precisa ser transformada. Eu tenho que escolher qual lado que eu vou ficar. Ou eu fico do lado do desgosto, onde nada tem jeito, ou eu fico do lado da esperança, da vida. Mas vamos continuar o salmo aí. Versículo 4 aqui, ó. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Senhor, foi tão bom sair do cativeiro a primeira vez. Eu voltei a sonhar, eu voltei a sorrir, voltei a me alegrar, voltei a crer no Senhor. Senhor, todos os dias eu volto no cativeiro para pensar na minha vida. Todo dia eu vejo uma bênção do Senhor. Todo dia eu vejo um milagre, eu vejo uma solução. Ele continua dizendo, ó, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, porque os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, que é a palavra de Deus, né, andando e chorando, voltará sem dúvida. Com quê? Com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, ela vai trazer o seu resultado. Então vamos voltar lá para Lucas 7. Então, irmãos, quando Jesus se deparou com aquela situação, Jesus teve compaixão daquela mãe. Jesus teve compaixão daquele povo que chorava. Quando Jesus entra numa situação, irmãos, Ele não quer que você permaneça no cativeiro. Ele não quer que você permaneça na tristeza. Ele não quer que você permaneça sobrevivendo. Ele quer que você aproveite. Ele quer que você tenha vida, e vida com quê?
abundância. Então voltemos aqui para Lucas 7, versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse o quê? Não chores. Então, quando você entra na presença do Senhor, irmãos, a primeira coisa que o Senhor quer fazer é enxugar suas lágrimas. Ele não quer ver ninguém chorando. Ele não quer ver ninguém lamentando o passado, lamentando situações de desgosto na vida. Ele quer que você enxugue dos seus olhos toda a lágrima. Então, o primeiro passo aqui para um grande encontro de sair do desgosto, esse é o tema do nosso culto hoje. Nós vamos fazer daqui a pouquinho a oração contra o desgosto. Primeiro passo aí, não chorar. Pastor, mas é impossível não chorar. Agora você imagina a situação daquela mãe, levando o único filho, já estava viúva, vivendo o luto, o único filho dela, jovem, na flor da idade, estava sendo levado à sepultura também. E era a coisa mais absurda que Jesus pediu para ela: não chorar. Como não chorar diante de uma situação que causa dor? Mas ele não está falando da lágrima física, ele está falando da lágrima espiritual. Pastor, e qual é a lágrima espiritual? O lamento. A gente fica lamentando a situação. Chorar física é normal. A mãe falava para mim que ao chorar eu lavava os olhos de dentro para fora, né? Para me consolar, eu parar de chorar. Você está lavando hoje de dentro para fora. É normal, é natural. Você fica uma cebola, é natural sair água do seu olho, bate um dedinho aqui, é normal, sai uma dorzinha no olho. Uma situação triste, é normal você chorar. Mas o Senhor está falando aqui de lágrimas espirituais, irmãos, que prendem a pessoa nas correntes. As lágrimas espirituais são os lamentos, a pessoa vive lamentando. Ai, quando que eu vou sair disso? Acho que eu nunca vou sair disso. As lágrimas espirituais, elas afogam toda a esperança de uma vida melhor. A pessoa só vive chorando, só lamentando. Nada está bom, nada ajuda, nada melhora. Ela só consegue enxergar o quê? O natural, o pior. Pedir para uma mãe que estava levando seu filho à cova para não chorar era até uma maldade. Deixa a pessoa viver o luto dela, deixa ela chorar. Só que Jesus estava trazendo o que ali para eles? Vida e vida com abundância. O Senhor sabe que essa situação de desgosto aí, que você vai apresentar daqui a pouquinho, Ele sabe que isso te causa choro. Choro dentro da alma. E que isso apaga a fé. Isso que transforma o interior alegre para o interior triste, que não vê mais soluções. Mas aqui ele começa a dizer, não chores, 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam fizeram o quê? Pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Todos olharam para Jesus, né? Primeiro vem a crítica, não tem mais jeito. Segundo, que pelos costumes dos judeus, tocar em uma pessoa morta ou animal morto, alguma coisa morta, era considerado imundo. Teria que se purificar ali durante alguns dias para fazer a purificação do corpo, segundo as leis de Moisés. Então, a primeira coisa que Jesus foi contra aqui, contra o normal, foi tocar naquele caixão, no esquife. Para nós, espiritualmente, nós temos que deixar Jesus nos tocar. Temos que deixar. E deixar Jesus tocar, nós é deixar Ele entrar nas situações mais difíceis da nossa vida. É naquela situação que mesmo que você não creia mais, é deixar Ele tocar, é deixar Ele entrar. Porque a nossa visão, irmãos, os nossos sentimentos são muito enganadores. Porque Satanás se aproveita muito da dor do ser humano
para causar mais dor. Imagina o coração daquela mãe como ficou: moço, deixa eu enterrar meu filho e acabar logo com isso. Mas de repente ele toca no caixão, os que levavam o caixão pararam, porque aquilo que leva à sepultura tem que parar diante de Jesus, trazendo para o nível espiritual. Aquilo que está conduzindo à morte de alguma coisa na sua vida, ao toque de Jesus tem que parar. Ai, pastor, essa situação está me levando à morte espiritual, vai ter que parar. Se você deixar Jesus tocar em você, tocar, entrar nessa situação, e talvez aos seus olhos não tem jeito, Ele pode fazer aquela situação parar e não descer a cova. Porque descer a cova, como diz Salomão, na sepultura não tem ciência, na sepultura não tem indústria, na sepultura não tem ninguém que louve a Deus. Na morte de um sonho, na morte de um casamento, na morte de um relacionamento, seja ele familiar, emocional, na morte de alguma coisa, não vai haver louvor a Deus. E nós somos feitos para louvor da sua glória. Então, quando algo está morrendo na sua vida, se a sua fé morrer, não tem louvor nisso, não tem coisas boas nisso. Então ele está dizendo aqui, ó, quando ele tocou o esquife, o que aconteceu? Os que levavam pararam. E ele disse ao jovem o quê? Levanta-te. Ou seja, o Senhor vai começar a transformar aquela situação. Não é eu que vou transformar. Não é você que vai transformar, é o Senhor. Mas nós temos que dar a permissão dele entrar. Jesus ele declara: eu vim. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Isso aí é a funcionalidade de Satanás: matar a fé, roubar a alegria, destruir famílias. Mas Jesus está falando: mas eu vim para dar vida, para trazer vida, e vida com o quê? Com abundância. É uma escolha, irmãos. Ou eu escolho viver a naturalidade da vida que nós temos aí fora, ou eu vou na contramão e começo a andar na direção oposta. Eu tenho dois caminhos: ou eu passo para o lado da vida e começo a seguir uma vida frutífera, ou eu fico do lado da morte e vou esperando cada ano que passa um propósito que Deus botou no meu coração para trazer milagre. Eu creio, irmãos, que a vida é um pouco mais do que nós estamos vivendo. Eu acho que a vida tem um pouco mais a nos oferecer na direção de Cristo do que aquilo que nós já vivemos. Porque não é possível que a vida da pessoa seja de desgosto do começo ao fim. Eu não acredito nisso. Que o Senhor trouxe uma pessoa na terra para padecer do nascimento, da concepção, do nascimento até a vida adulta quando desce a cor. Porque senão toda palavra que Ele nos deu, elas caem por terra. Elas se tornam que nem mentirosas. Pastor, então por que muitos não estão vivendo? Escolhem. Quando eu escolho escutar, eu vou comer o melhor dessa terra. Mas quando eu escolho tomar as minhas decisões, muitas vezes eu sou devorado porque há espada. Eu tenho que fazer escolha. Qual lado eu vou estar? Qual lado que eu quero estar? O lado que não tem mais jeito, é um desgosto atrás do outro, um sofrimento atrás do outro. Ou eu estou do lado da vida com abundância? Se eu decido pela vida, então eu tenho que começar a trabalhar por isso. Pastor, mas como que eu trabalho? Como eu trabalho pela vida? Primeiro eu tenho que mudar minha maneira de crer. Às vezes nós estamos crendo no tradicional, irmãos. Apenas dizendo: eu creio, creio, creio. Sexta-feira eu falei disso. A fé sem obra, irmãos, é totalmente morta. Não adianta a gente falar: eu sirvo a Deus e nada na nossa vida vai mudar. Eu creio que o Senhor me cura, mas todo dia eu estou confessando a derrota, estou confessando a doença, estou confessando a miséria, estou confessando o mal. Eu tenho que mudar. Tem que ter uma mudança de vida, não só externa, mas também a
precisa acontecer primeiro dentro. Aquela canção que a gente louvava, de dentro para fora, a mudança começa ali. Não é aquela mudança física, né? Antigamente eu usava certas roupas, agora eu sou de Jesus, eu uso outras. Isso aí é consequência da mudança. Amém? Você não pode ter a vida que você tinha antiga com a vida que Jesus quer te propor. Você imagina, né? Vamos supor que no passado eu tivesse um cabelo azul, né? Usasse umas roupas mais curtas, aceitei Jesus, me batizei. Convém eu continuar com essas roupas? Fala para mim. Não. Convém eu continuar com o cabelo azul? Se eu tivesse com o cabelo azul aqui, você me daria tanto crédito? Seja sincero. Eu, hein? Além de ser mulher pregando, tem muita gente que tem preconceito com isso ainda. Além de ser mulher pregando, ainda com roupa curta e cabelo azul, ninguém quer me dar crédito, irmãos. Ninguém. Mas a mudança que Jesus gerou em mim me fez querer o quê? Mudar o meu exterior. Mudar a minha visão. Mudar quem eu era. Para uma nova criatura, uma nova pessoa. Fez essa mãe aqui, né, mudar até a vida dela. Porque ela era ali uma mãe enlutada, levando seu filho à sepultura. Mas quando Jesus entrou no negócio, tocou o esquife, disse o menino jovem, Titico, levanta-te. 15. E o defuntos assentou-se e começou a fazer o quê? A falar. E o entregou a sua mãe. Quando aquilo que é morto começa a falar, irmãos, é a resposta. É a direção que você precisa. É o milagre acontecendo. Pastor, o casamento estava morto, mas depois que Jesus entrou, ele começou a responder. Começou a ter cara de casamento. A comunhão familiar mudou. Começou a ter cara, a família ter cara de família. A minha estrutura toda mudou. Pastor, agora eu reconheço, eu sou de Jesus. A mudança é algo real, irmãos. Ela não é uma questão obrigatória. Agora você é da igreja, você não pode isso, você não pode aquilo. Não é assim que funciona. Porque a gente já saiu do cativeiro. No cativeiro a gente recebe ordem. Mas em Cristo nós temos liberdade de escolha. Eu escolho não mais me vestir daquele jeito. Eu escolho não mais me embriagar. Eu escolho não mais me viciar. Eu escolho os meus passos. Porque Jesus está me dando liberdade para isso. Ou eu marcho para a sepultura, ou eu marcho para a vida. São as decisões que nós precisamos tomar. Até quando vai ficar o discurso? Até quando eu vou caminhar para o luto? Até quando eu vou deixar a esperança, o sonho e a fé morrer? Vamos terminar aí. 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a quem? A Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Meu irmão, é hora de Deus começar a visitar a sua vida. Amém? É hora de Deus começar a visitar a sua família. Deus quer visitar a sua história. Então você tem que deixar. Tem que se deixar. Muitas vezes você vai ter que andar na contramão do normal. E como Abraão, ver contra a esperança. Como assim, pastor? Abraão sabia que, humanamente falando, ele nunca seria pai. Primeiro que o nome dele já dizia isso: Abraão, homem sem filhos. O corpo já era amortecido, a esposa já era amortecida no corpo e ainda estéril. Idade avançada para ambos. Ele já estava até preparando o empregado dele para ser o herdeiro. Mas ele teve que crer contra tudo aquilo que dizia que não ia acontecer. Deus chama ele para fora. Por que Deus tirou Abraão de dentro da tenda? Ah, pastor, é para olhar as estrelas, para olhar a areia da praia. Não. É porque quando a gente está debaixo de uma situação, de uma opinião, a gente não muda para outra. Enquanto Abraão estivesse dentro daquela tenda, ele continuaria vivendo as mesmas coisas.
Mas a partir do momento que ele deu ouvidos da voz de Deus, saiu da tenda, a visão dele abriu. Tinha algo além. E o que aconteceu? Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. Deus vai começar a mudar o seu nome, de descrente para crente, sem fé para com fé. Não é para mudar o seu nome físico. Ah, pastor, eu até queria mudar minha certidão. Não precisa disso. No céu teremos outro nome também. Teremos outra vida, então não precisa esquentar a cabeça com questão de nome. Isso é apenas um detalhe. Deus, ele te conhece. Então é hora de sair do cenário fechado e começar a abrir a visão. Abraão, o que você vê? Muitas estrelas. Sua descendência vai ser maior que isso. Olha para o chão. O que você vê? Toda a areia no mar, da praia do mar. Sua descendência vai ser tão numerosa. Se você puder contar cada grãozinho, cada estrela, se você tiver essa capacidade. O pastor Abraão teve tantos filhos assim, ele teve o Isaac e o Ismael. Que dali de Isaac e de Ismael se formaram as nações que temos hoje, os povos que temos hoje. Nós também somos filhos de Abraão. Somos também herdeiros, herdeiros em Cristo Jesus. Somos participantes da mesma fé. Amém? Então nós fazemos parte da história daquele Abraão lá enrugado, envelhecido, que decidiu dar um voto de confiança em ele. 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Deixa a fama de Jesus correr através de você. Deixa ele te usar como ponto de partida, contrariando a lei da natureza, contrariando a medicina, contrariando até a boca do povo. Pastor, o povo fala muito que eu não vou conseguir, que fulano da minha casa não vai mudar. O Senhor pode colocar uma mudança significativa na sua vida. Que antes que os seus olhos se fechem, você ainda possa ver muitas coisas boas do Senhor e voltar à sua vida. Amém? Você possa ver uma mudança significativa ainda nessa terra, na terra dos rebeldes. Os teus olhos não se fechem antes de você ver uma promessa que Deus te fez se cumprir. Aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, vai voltar sim. Quem planta, colhe. Só não consegue colher se desfalecer, se desanimar. Mas se deixar o coração confiando que Jesus pode trazer vida, Ele vai te dar vida e ainda vai te dar com abundância. Mas apresenta para Deus, em nome de Cristo, os seus desgostos e fala: Jesus, não quero viver isso mais. Coloque de pé em nome de Jesus. O propósito é apresentar aquilo para Deus que eu não quero mais. Qual é a situação que está trazendo desgosto para você? Você vai pegar e vai apresentar para Ele: Senhor, isso aqui está me trazendo desgosto, não quero viver isso aqui nunca mais na minha vida. Eu quero agora o tempo de voltar com os resultados, trazendo alegria na minha vida. Quero viver de desgosto, mas não. E aí você vai falando com Jesus agora. Feche teus olhos em nome de Cristo. Pai, nós estamos diante da Tua presença agora. E realmente, Pai, nós não podemos mentir. E realmente muitas situações na nossa vida, ao longo da história, nos trouxeram muitos desgostos, Pai. Foram coisas que muitas delas até mataram a fé que essa pessoa tinha. Pastor, eu perdi a fé na humanidade, eu perdi a fé nas pessoas, perdi a fé em tudo. Mas o fato dela estar aqui orando, meu Deus, mostra que lá no fundo ela não perdeu a frente. Essa fé só está um pouco esmagada, entulhada, presa. Mas agora ela está entendendo que até da sepultura pode surgir vida quando o Senhor entra, quando o Senhor toca, quando o Senhor dá a ordem. Até aquilo que nos arrasta para a morte, diante da voz de Jesus, aquilo tem que parar.
Meu Deus, talvez o desgosto dessa pessoa seja a área financeira. Talvez ela vai dizer assim: eu trabalho e nada tenho. Não consigo realizar sonhos, não consigo realizar desejos. Parece que tem uma coisa presa na minha vida financeira. E quando eu penso que eu vou alavancar, eu só tomo prejuízo. Talvez é um bem que está te dando prejuízo. Vai falando com ele. Senhor, para muitos, o desgosto é na família. Talvez aquele membro da família em particular, que usado por Satanás, só traz prejuízo, só traz desgosto, só traz tristeza, e o caminho vai ser a sepultura, Senhor. Se o Senhor não entrar e não tocar, a salvação não vai chegar ali. Mas causou muita dor, muito desgosto. E Pai, a nossa determinação para esse mês que está encerrando hoje, foi que esse mês de agosto teria que ser o nosso gosto. E que o nosso gosto fosse ao gosto do Senhor, ao gosto de Deus. Mas Pai, nós não queremos trabalhar para o desgosto. Sermos veículo do desgosto em áreas da nossa história. Talvez ela se desgostou com alguma autoridade espiritual, meu Deus. Talvez foi um pastor de uma certa época, um obreiro, um membro da igreja. E talvez por uma situação aquilo trouxe desgosto para ela. E ela dentro da casa do Senhor não foi mais a mesma. Meu Deus, é tempo de vida agora. De se libertar desse luto, desse choro espiritual. Talvez o desgosto é uma parte do corpo dessa pessoa que não está funcionando bem. Há anos e anos ela está lutando contra uma doença, contra uma enfermidade, contra uma anomalia desse corpo. Ou talvez uma sequela de uma doença, ou sequela de um acidente. Mas Pai, não importa o lugar, mas se nós não tomarmos nenhuma atitude agora, tudo vai se encaminhar para ser futuro. Morte de sonhos, morte da esperança, morte da fé, a morte dos melhores sentimentos. Tudo caminha para um desgosto eterno. Mas o Senhor diz que quando o Senhor entra, o Senhor tem um confronto com a morte. Porque o Senhor nos diz: eu vim, eu estou aqui para trazer vida, para te dar vida, para lhe proporcionar vida. E não é qualquer tipo, é vida e com abundância. É abundância de sentimentos bons, é abundância de saúde, é abundância na prosperidade, é abundância de salvação na família, é abundância dos bons sentimentos, da fé, da esperança, dos sonhos. É aquela esperança com tanta abundância, meu Deus, que até hoje ali está dizendo que não vai dar. Eu consigo ter uma fé com a esperança de que vai dar sim. Que o tempo está correndo contra, mas eu olho para a palavra diz: vai dar tempo sim. Há tempo para todas as coisas. A visão vai mudando. E ali literalmente, Ele começa a enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E não vai haver mais tristeza nem pranto. Mas é uma alegria, como aqueles que saíram do cativeiro para a liberdade. É de voltar a sorrir, meu irmão. Eu não sei quantos anos você ficou preso no desgosto, na dor, no sentimento de incapacidade. Talvez esses sentimentos até te fizeram pensar que você é um fracassado na vida. Mas isso tem que mudar aqui agora. O mês acaba hoje. E esse mês tem que virar ao nosso gosto, ao gosto de Deus.
Por isso, meu Deus, nós não aceitamos o desgosto na nossa vida. Sim, no mundo nós teremos aflições. A gente não vai imune a isso. Mas o bom ânimo tem que imperar dentro de nós. Jesus faz parte da vida, da fé, da esperança. Nós temos que passar a acreditar no que aquilo que a Bíblia nos mostra. A preciosa semente tem que estar plantada, Jesus, dentro do nosso coração. Pois quem era essa preciosa semente pode um dia até estar chorando, mas ela continua andando, ela continua indo, prosseguindo, ela não desiste, ela não para. Ela não deixa o lamento prender ela naquela situação, ela leva essa preciosa semente com ela. E ela continua andando, chorando, lutando. A certeza de fé que nós temos é que voltaremos sem dúvida, colhendo os frutos dessa boa semente, colhendo os frutos da fé, colhendo os frutos daquilo que sonhamos, dos desejos do nosso coração. O Senhor diz: deleita-te, se alegre no Senhor, se deleita nisso, tenha prazer no Senhor, tenha prazer nas coisas de Deus, se deleita nisso. Se envolva só com isso, e Ele vai realizar os desejos do nosso coração. O desejo que você tem aqui hoje é de vida que você fez. Não é pouco, não. É vida para abundância. Para você, para os seus entes queridos, para cada área da sua vida, para o casamento, para as emoções, para os filhos. O desejo começa a voltar. O sonho começa a voltar. As mudanças vão começar a querer bater a sua porta. Você precisa abrir a porta. Você precisa deixar a luz entrar novamente naquilo que Satanás escureceu. O ânimo precisa dar lugar agora. Começa a dar lugar ao ânimo. Tira dali o foco das aflições e comece a ver o ânimo. Jesus venceu tudo. Tudo que você acha que precisa vencer, Jesus já venceu por você. É só ficar com Ele. É só dar ouvidos à voz dele. Ah, pastor, eu tenho que vencer essa doença. Jesus já venceu na cruz do Calvário. Ah, eu tenho que vencer essa pobreza. Jesus já venceu ela na cruz do Calvário. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz passou a ser nosso direito, a nossa herança, passou a ser o nosso resultado de fé. Para que é todo aquele que nele crê, que acredite na obra que foi feita, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tem salvação para a sua família. Porque se nada disso aqui acontecer, essa palavra é mentirosa. E Deus não é homem para mentir, nem fica o homem para voltar atrás. A palavra enviada, ela vai ter resultado. Ela vai ter um alvo certo. Em nome do Senhor Jesus. Nós rejeitamos a glória. Nós rejeitamos com todo o nosso íntimo, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Nós rejeitamos esse espírito escravizador chamado desgosto. Na nossa vida não. Nossa vida será o gosto de Deus, em nome do Senhor Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
Senhor, usa-me, Senhor, como o Senhor usou aquela viúva, Senhor, para trazer alegria de volta, trazer vida. Usa-nos também. Usa-nos, Senhor, para ser alvo do teu milagre, para contar os teus testemunhos, tudo para a tua glória, para que as pessoas possam ver que o Senhor está visitando o teu povo ainda nessa geração, que não é uma geração perdida, que ainda tem aqueles filhos de Abraão que não se dobraram diante de outros deuses, ainda tem os filhos de Abraão que permanecem na fé, crendo num bom resultado, crendo que o Senhor tem vida e vida com abundância para manifestar, crendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, crendo que a tua verdade é a única que liberta. Usa-nos, Senhor, como alvo do teu milagre, da tua palavra, do teu querer. Senhor, que possamos voltar com os frutos da nossa justiça, meu Deus, sendo bons sementeiros, Pai, que possamos alcançar, meu Deus, sucesso para a tua glória, para provar a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, a diferença de quem fez a escolha certa e decidiu caminhar com Jesus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Queremos voltar a sonhar, voltar a acreditar, colocar a nossa fé em ação, agradar ao Senhor, crendo que o Senhor existe e que é galardoador de quem te busca, contar os testemunhos da tua grandeza que fizeste no passado, que está fazendo no presente, e contar as grandezas que o Senhor ainda há de fazer. Eu creio, meu Deus, que há tempo para essa geração, há tempo de se levantar os filhos de Deus, se levantar aqueles que foram visitados pelo teu poder, pela manifestação do Senhor, aqueles, meu Deus, que foram batizados no Espírito Santo, aqueles que são conduzidos pela tua palavra. Ainda há tempo de se levantar um povo que leva uma geração diante de Deus, um povo que rejeita, meu Deus, as obras das trevas, porque já estão transportados para o reino de uma maravilhosa luz. Eu creio, Pai, nos sonhos que se realizam, não os que abortam. Eu creio na esperança vivida, creio na fé transformadora. Eu creio, Pai, que dias melhores já estão sobre nós, e que tudo que plantamos na tua presença, nós colhemos, e aquilo que nós rejeitamos diante do Senhor será rejeitado no reino espiritual. Abrimos o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, para viver a gosto de Deus, para viver o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Aleluia.